Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje eu venho trazer uma percepção um pouco diferente das que circulam em algumas linhas de estudos e práticas espirituais. A de que nós temos apenas um chakra. E agora vem este aqui com a conversa que só temos um chakra. Pronto. Vamos assim lembrar os estudos que nós estivemos fazendo sobre as experiências de quase morte. Tem pessoas que quando desencarnam, elas se sentem um ponto de consciência, sem forma, sem dimensão, sem corpo. Nada a não ser ali a presença numa determinada coordenada geográfica, um ponto de consciência. Isso é algo que nós temos vindo a estudar durante diversos vídeos, sempre nos aproximando dessa percepção de que nós somos um ponto de consciência sem forma e sem dimensão, e aproximamos-nos dessa percepção vindo de diversos assuntos, de diversos lados, digamos assim, não é? E se nós examinarmos bem, se nós somos um ponto de consciência, verdadeiramente, a nossa essência, aquilo que nós somos verdadeiramente, se é um ponto de consciência sem forma e sem dimensão, onde ficam os outros 7 chakras? Não é? Os outros não, onde ficam os 7 chakras? Os 7 chakras, eles são vórtices energéticos que simultaneamente eles criam e são criados com a nossa concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, se unem e começa a multiplicação de células, isso acontece devido a uma força universal que segue um princípio geométrico, onde uma se transforma em 2 células, 2 em 4, 4 em 8, e vai se multiplicando, organizando-se em formas geométricas mais ou menos ordenadas. E essas forças que estão trabalhando aí, elas vão gerando, digamos, redemoinhos energéticos, forças energéticas, que vão dando forma ao corpo que está ali sendo formado. Conforme esse corpo se vai desenvolvendo, esses pontos centrais de energia, de criação, eles vão se manifestando, vão surgindo. E esses vórtices, que são os chakras, eles fazem a união, digamos assim, eles fazem a ligação com diversas percepções vibracionais. Podemos dizer que eles nos colocam em contacto com diversas dimensões de percepção. Se a pessoa praticar um método de meditação, de concentração no plexo solar, por exemplo, no chakra do plexo solar, que fica na região da barriga, do estômago, ela vai ter acesso a um determinado nível de percepção espiritual e dimensional. Mas se a pessoa praticar um método de meditação, concentrando-se no centro de si, na fonte de o que eu sou verdadeiramente, não tem mais chakras. Aí não existem chakras. Nós transcendemos a matéria, saímos do corpo, e onde é que ficaram os chakras nisso? Então podemos entender que os chakras são mais uma manifestação daquilo que prende a consciência aqui, nesta realidade dimensional e com forma. Podemos dizer que a meditação
que concentra a atenção, o foco da atenção no centro de si, podemos dizer que ela une todos os chakras em um só, que é o centro. E quando nós nos auto-apercebemos como um simples ponto, uma simples presença, sem forma e sem dimensão, entendemos que esses chakras, eles são afinal uma manifestação do ego. Eles são o ego. É mais uma característica do ego efêmero que existe aqui nesta realidade dimensional e das formas de movimento, de tempo. Não tem assim muito mais por onde estudar este assunto. É uma percepção que nós trazemos para que seja sentida, seja examinada. Eu sei que isto vai contra os ensinos de diversas linhas, né? Que focam as suas práticas, todo o seu desenvolvimento e estudo nos chakras. É bom estudar os chakras, porque enquanto ego, nós estamos aqui na Terra. É o que eu digo, não existe ninguém liberto aqui na Terra. Porque até um mestre que vem aqui à Terra para, digamos, trazer ensinos, chamar as pessoas para a libertação, até esse mestre teve que comprar karma para formar um ego e poder encarnar, se manifestar aqui. Não é? Eu brinco com isso, digo que o mestre foi ao supermercado espiritual e comprou karma para poder criar um ego e encarnar aqui. Não é? Claro que ele, quando desencarnar, ele facilmente desintegra todo esse karma e esse ego e pode se libertar se ele quiser, né? Enquanto estamos aqui na Terra, nós funcionamos dentro de programas. Então é bom nós estudarmos os chakras, é bom nós conhecermos como funcionam eles quando estamos fazendo trabalhos dentro desta dimensão aqui. Porque nós não estamos libertos, estamos aqui, o ego existe. Este ego ainda não se dissolveu. Quem quer está trabalhando para alcançar a libertação, para dissolver o ego. Mas enquanto aqui estamos, nós temos que trabalhar com as coisas que nós temos aqui. Não convém nós levarmos as coisas ao extremo. Então não temos chakras, então... Não, nós temos que, por exemplo, eu trabalho com plantas, né? Trabalho no sentido que gosto de plantar coisas, né? Aí eu crio mudas, ofereço às pessoas e tenho muitas plantas em casa. É tipo uma terapia, tipo curar o ambiente com plantas. Ora, eu estou trabalhando com as mãos, tudo isso são programas, eu tenho que entender como é que as plantas funcionam, o que é que elas precisam. Para eu saber isso, eu preciso estar conectado com os programas que fazem as plantas funcionar. Eu tenho que estar conectado com o meu próprio programa de funcionamento físico para mexer na Terra. Quando acordo de manhã, eu tenho que me conectar nos programas digestivos que me levam para o banheiro toda a manhã. Eu preciso comer, preciso tomar banho. Eu, o Daniel. Então é bom nós recebermos estes ensinos, mas não levarmos as coisas ao extremo. Não é? Mas despertar a memória, a verdadeira percepção de o que somos. Não cair na ilusão. Procurar não cair na ilusão de que nós somos 7 chakras. De que nós temos dimensão e forma. O espírito vem trabalhando para dominar o ego. Para agarrar nas rédeas do ego, fazê-lo sentar-se, meditar, concentrar sua atenção no centro da fonte que o anima, que é o espírito, eu, verdadeiramente, o ponto de consciência, o poder superior em mim que anima este ego. E se nós queremos realmente alcançar a purificação é a transcendência do ego.
Se nós somos todos um e o mesmo e apenas um é esse ponto de consciência, a fonte do poder superior que tudo é, porque temos medo que o Daniel se dissolva? Porque teremos medo disso? Porque ficar agarrados a uma simples expressão egóica? Mas os egos todos têm medo, não é? Os egos todos têm medo de deixar de existir. Porque acham que eles são uma verdadeira existência. Acham que eles têm uma existência consistente e real. Mas o que nós estamos a criar com o ego são forças de vícios, de modos de ver as coisas, de percepções, energias. E é isso que encarna. Não é o Daniel que vai reencarnar. O que reencarna são essas forças, esses vícios, essas formas de pensar e se auto-identificar com a forma e a dimensão. Mas pode ser que na próxima vida eu venha como uma mulher. E aí o Daniel já não existe. Onde é que está o Daniel? Existe uma linha contínua de energia, de karma, que vai reencarnando. Só isso. Eu já falei algumas vezes que eu não me lembro como é que tudo começou. O início disto tudo. Como é que eu, ponto de consciência, fonte do poder superior que tudo sou, vim cair nesta situação de criar imensos egos. São neste momento mais de 7 bilhões de egos aqui encarnados na Terra, e pelo que é apercebido, existem cerca de 20 bilhões ao redor da Terra que não estão encarnados agora, não é? Então quer dizer, estamos a falar numa média talvez de mais de 20 ou quase 30 bilhões de egos rodando aqui ao redor desta Terra, não é? Todos sendo o mesmo, não é? Todos são o mesmo ser, todos são o mesmo ponto, fonte do poder superior, mas são energias que foram criadas e criaram vícios de autopercepção, de fazer as coisas, fazer assim, pensar assim, se auto-identificar assim, e cria uma linha de reencarnação assim. Aí fica aqui. Então, cada um desses pontos, esses egos, tem medo de deixar de existir, né? E fica querendo, agarra-se ali com unhas e dentes para deixar de existir, mas sempre se extingue esse ego, né? E nasce uma vez mulher, outras vezes homem, outras vezes pode nascer preto, branco, índio. Só isso aí coloca logo assim, a gente fica logo assim, coloca logo parte do racismo. O racismo realmente é uma burrice, né? E no limite disso tudo, digamos assim, nós compreendemos que nós não temos 7 chakras. Verdadeiramente, o que nós somos verdadeiramente, a fonte do poder superior que nós somos verdadeiramente, é um ponto de consciência. Apenas. É um só chakra. E é aí que o ego deve cada vez mais se entregar a esse chamamento que essa fonte faz para se concentrar nela. O ego senta-se, medita, concentra a sua atenção no centro de si e aos poucos vai se dissolvendo. E o que sobra? Aquele que realmente é e sempre foi e sempre será. O único que é real. Esse é o trabalho de quem está fazendo uma caminhada espiritual. E de todos, mesmo aqueles que não estão fazendo conscientemente uma caminhada espiritual. Todos nós estamos caminhando, sendo chamados para esse centro de si, para esse despertar. Transcender a percepção de 7 chakras. Essa é mais uma das prisões que cria egos. Mas, como eu costumo dizer, cada um tem a liberdade de escolher o caminho que quer. Se a pessoa quer explorar as multidimensionalidades dos multiversos
Então ela que foca aí todas as potencialidades dos chakras, porque é pelos chakras que a gente visita esses lugares e vai nessa viagem aí infinita que não acaba mais. Sempre acarretada com sofrimento. Sempre não. Tem níveis. Tem alguns níveis espirituais onde o sofrimento cessa. Aí a pessoa pode ficar, por exemplo, lá milhares de anos achando que chegou no paraíso, mas ainda está apegada à forma e à dimensão e acaba sempre por ter que descer aos níveis de sofrimento. É um assunto bem interessante que nós podemos aproximar-nos dele com tantas percepções e ele sempre fica incompleto. Sempre. Porque uma coisa, uma percepção traz perguntas, outra percepção já traz mais perguntas, não é? Como por exemplo a que eu me lembrei que o mestre, será que o mestre está liberto? Claro que não, o mestre não se consegue libertar porque ele, se ele quiser, ele extingue-se, não é? Se ele quiser, ele extingue esse ego que ele comprou, digamos assim, para poder estar trazendo a luz ao mundo sobre o caminho da libertação. Mas os discípulos ficam pedindo a ele para ele não se extinguir, que foi o que os bodhisattvas fizeram com Buda, não é? Sempre pedindo a ele: mestre, não se extinga, fique connosco mais um tempo para nos trazer a luz do conhecimento, a luz da libertação. Então o mestre, apesar de ele já poder se extinguir, se ele quiser, extinguir esse ego, esse karma que ele comprou para poder vir aqui, muitas vezes ele não faz isso para ver se consegue se libertar todos os pontos de consciência, todos os egos, digamos assim, que aqui se manifestam, não é? Mas a questão é o ego querer. É o ego querer. Bom, meus amigos, mais uma viagem boa aqui nestas percepções e muita luz para todos. O meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, agregando valor à vida de outras pessoas? Patrocine o nosso trabalho e ajude-nos a manter esta obra. Este é um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Se quiser me auxiliar neste trabalho, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho e muita luz para todos.